Olha só, hoje a gente vai desmontar um jogo que todo mundo joga, muitas vezes sem nem perceber. O jogo da sociedade. A ideia aqui é entender aquelas regras ocultas, sabe? Aquelas que fazem com que algumas diferenças entre as pessoas virem vantagens para uns e desvantagens para outros. Então, vamos direto ao ponto. A pergunta que vai guiar a nossa conversa é bem simples, mas profunda. Pensa comigo, por que algumas características humanas, tipo, sei lá, cor dos olhos, são só isso, características e pronto, enquanto outras, como a cor da pele ou o gênero, podem literalmente abrir ou fechar portas na vida de alguém? É esse o mistério que a gente vai tentar desvendar hoje. E a chave para começar a entender isso tudo está no nosso primeiro conceito. É um convite para a gente questionar aquilo que sempre pareceu óbvio, aquilo que todo mundo trata como se fosse natural. Bom, aqui está a distinção que é crucial. Diferença é uma coisa neutra, é um fato. Pessoas têm estaturas diferentes, tons de pele diferentes, ponto final. A desigualdade vem depois. É quando a sociedade olha para essas diferenças e atribui um valor, seja positivo ou negativo. É exatamente aí que o jogo começa a ficar injusto, sabe? É aí que nascem as hierarquias e as relações de poder. E para a gente conseguir enxergar essa construção, os sociólogos usam uma ferramenta quase como uma lente de aumento chamada desnaturalização. O que é isso? É basicamente o ato de parar e se perguntar sobre aquilo que a gente sempre tomou como garantido. Pensa, por exemplo, na frase "homem não chora". Isso é um fato da natureza, biológico, ou será que é uma regra social que foi ensinada e repetida por gerações e gerações? Quando a gente começa a fazer esse tipo de pergunta, a gente começa a ver os fios que tecem esse jogo social. Ok, então a gente já entendeu que as hierarquias são construções, não são coisas da natureza, certo? Agora vamos tentar visualizar a sociedade inteira usando uma analogia que é super útil para entender como essa construção toda funciona, em grande escala. Imagina a sociedade como se fosse, sei lá, um grande estádio, cheio de arenas de competição diferentes. O sociólogo Pierre Bourdieu deu nome para essas arenas, campos sociais. Então tem o campo da arte, o campo da economia, o da política. Cada um desses campos é como se fosse um mini-jogo, com suas regras próprias, seus prêmios, e o que vale ou não vale para vencer. Para ter sucesso na vida, de certa forma, é preciso saber jogar e dominar as regras desses vários jogos. Só que como em qualquer jogo, ninguém joga de mãos abanando, né? É preciso ter as fichas para poder apostar. E aí vem a grande questão. Que tipo de moeda vale nesses jogos sociais? E olha, a resposta vai muito, mas muito além de dinheiro. E é exatamente aqui que a análise do Bourdieu fica fascinante, porque ele mostra que o poder tem várias moedas diferentes. Claro, tem o capital econômico, que é o óbvio, dinheiro, bens, mas tem também o capital cultural, que são os diplomas, o conhecimento que a pessoa tem, até o jeito de se portar e de falar. Aí vem o capital social, que é a rede de contatos, o famoso QI, o quem indica, sabe? E por fim, o capital simbólico, que é o prestígio, a honra, é o reconhecimento que faz todos os outros capitais parecerem legítimos e merecidos. E a parte mais genial disso tudo é que esses capitais podem ser convertidos uns nos outros, que nem dinheiro no câmbio. Pensa nesse ciclo. Alguém usa o capital econômico, o dinheiro, para pagar uma universidade de ponta. Lá dentro, essa pessoa adquire capital cultural, que é o diploma, o conhecimento, e ao mesmo tempo, através dos contatos que faz lá, constrói um baita capital social. É um mecanismo muito poderoso que pode acabar criando um ciclo de vantagens que se retroalimenta. Beleza, então a gente já entendeu o tabuleiro e as fichas do jogo. Agora vamos ver como isso funciona na prática, na vida real. A gente vai focar em dois marcadores sociais que são extremamente poderosos: gênero e raça. Para começar, uma coisa precisa ficar muito clara. Sexo e gênero não são a mesma coisa. De jeito nenhum. Sexo tem a ver com biologia, com o corpo. Já o gênero é como se fosse o software social que a gente instala em cima desse hardware biológico. É o conjunto de regras, o manual de instruções que a sociedade cria sobre o que significa ser homem e o que significa ser mulher, como se deve agir, pensar, sentir. A Simone de Beauvoir resumiu isso de uma forma genial naquela frase famosa, né? Ser mulher ou ser homem não é um destino que já vem pronto da biologia. É mais como um roteiro, um papel que a gente vai aprendendo e interpretando ao longo da vida. Um papel que é ensinado, mas que a gente também ajuda a construir e a redefinir. E um dos conjuntos de regras mais fortes nesse jogo de gênero é o que a gente chama de patriarcado. O que é isso, basicamente? É um sistema social onde, historicamente, o poder e a autoridade ficam concentrados nas mãos do masculino. Um exemplo clássico disso é o tal do teto de vidro.
Sabe, aquela barreira que não dá pra ver, mas que é muito real e que muitas vezes impede as mulheres de chegarem nos cargos mais altos. E não é por falta de capacidade, de jeito nenhum, mas sim porque as próprias regras do jogo as colocam em desvantagem. Certo. Agora vamos pegar essa mesma lógica e aplicar a outro marcador, a raça. A exclusão por raça geralmente acontece em 3 etapas, que estão todas conectadas. Primeiro vem o preconceito, que é uma atitude, uma ideia na cabeça da pessoa. Depois, isso pode virar discriminação, que já é uma ação, um tratamento diferente e injusto. E por fim, isso pode se consolidar como segregação, que aí já é um sistema que separa e marginaliza grupos inteiros na sociedade. E isso leva a gente para um conceito que é fundamental entender: o racismo estrutural. A grande sacada aqui é que o racismo não mora só na cabeça de pessoas com má intenção. Ele pode estar, na verdade, embutido na própria estrutura do jogo, nas regras normais do dia a dia. Pensa nas regras de contratação de uma empresa, nas políticas para conseguir um empréstimo no banco, no jeito que a justiça funciona. O racismo pode estar ali. É um sistema que acaba gerando resultados desiguais, mesmo que, individualmente, ninguém ali se considere racista. Até agora, a gente analisou o jogo do gênero e o jogo da raça meio que em arenas separadas, né? Só que a vida real, claro, é bem mais complexa que isso. As pessoas não jogam um jogo de cada vez. Elas jogam em vários tabuleiros ao mesmo tempo. E entender como isso funciona é a peça que faltava para a gente montar esse quebra-cabeça. E esse conceito importantíssimo tem nome: interseccionalidade, um termo cunhado pela Kimberly Crenshaw. Qual é a grande sacada aqui? É que os diferentes sistemas de poder, racismo, sexismo, preconceito de classe, eles não agem sozinhos. Eles se cruzam, eles se sobrepõem na vida de uma única pessoa. E o resultado disso não é uma simples soma, tipo 1 mais 1. É mais como uma multiplicação que cria um cenário de desvantagens totalmente novo e específico. Para deixar isso bem claro, vamos pensar num exemplo. A experiência de uma mulher negra que mora na periferia e que lida com a intersecção do sexismo, do racismo e da pobreza. Essa experiência não tem nada a ver com a de uma mulher branca e rica. Elas podem ser ambas mulheres, mas estão jogando em tabuleiros completamente diferentes, com outras regras, outros obstáculos. É como se o jogo fosse personalizado para cada um, dependendo da combinação de marcadores que a pessoa carrega. Então, no fim das contas, o que a gente leva dessa análise toda? A gente ganha a capacidade de desnaturalizar, de questionar o que parecia óbvio. A gente passa a entender os campos, as diferentes moedas do poder e a tal da interseccionalidade. Em resumo, a gente deixa de ser só uma peça se movendo no tabuleiro e começa a enxergar o jogo de uma perspectiva mais ampla. E isso nos joga direto na pergunta final, que talvez seja a mais importante de todas. Agora que a gente conhece as regras, como é que a gente pode começar a mudar o jogo?